Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências e hoje vamos tratar das sinagogas nos dias de Cristo. Vivendo em um país de maioria cristã, estamos acostumados a falar do local de culto como sendo uma igreja ou capela, dependendo, é lógico, do seu tamanho, ou talvez até uma catedral, basílica, santuário. Esses nomes, é claro, mudarão de cultura para cultura, especialmente se estamos num país oriental de costumes diferentes. Por exemplo, os muçulmanos chamam o local de culto de mesquita e fazem as suas orações voltados para a cidade de Meca. Já os judeus seguem para as sinagogas, que têm uma arquitetura bem diferente do que muitos imaginam. E por falar em sinagoga e judeus, esse último grupo nos interessa de perto, porque podem lançar considerável luz sobre o Novo Testamento e a vida de Jesus Cristo. Muita coisa mudou, é verdade, mas o cristianismo não pode ser entendido sem a base judaica que o antecedeu. E deixe-me dizer que os estudos teológicos sobre o Novo Testamento ficaram muito empobrecidos quando retiraram Jesus de seu contexto original e negligenciaram o fato mais óbvio de todos, o de que Jesus era realmente um judeu de seu tempo. O antissemitismo, que infelizmente varreu muitos países da Europa, terminou criando a imagem de um Jesus anacrônico, parecido mais com um cidadão de Berlim do que com um morador da Galileia do primeiro século. Foi preciso, pois, uma revolução na teologia para que novos estudos fossem aceitos, contemplando as raízes judaicas do Novo Testamento. E aqui, este é um outro fator importante que devemos analisar: o uso da sinagoga naqueles dias. Apesar de toda a sua importância, é interessante que a sinagoga não seja mencionada em nenhum texto do Antigo Testamento. Ao contrário, porém, no Novo Testamento, todo o ministério de Jesus e dos apóstolos está intimamente relacionado às sinagogas judaicas do primeiro século. Mas quando foi que essas sinagogas começaram a existir? O que acontecia nas sinagogas nos dias de Cristo? Havia cultos? Como eles eram? O que eles faziam? Diferentemente do que muitos podem imaginar, a sinagoga não era apenas um lugar de culto e adoração a Deus. Diversas atividades eram praticadas ali e não apenas o culto religioso. Os judeus poderiam, por exemplo, usar o prédio da sinagoga para discutir questões políticas, como aconteceu na sinagoga de Tibérias no primeiro século da era cristã, e quem nos dá essa informação é Flávio Josefo, que viveu naqueles dias. A própria palavra sinagoga, na verdade, é uma tradução grega da palavra hebraica knesset, que queria dizer algo como reunião de pessoas ou assembleias, mas não precisa ser algo muito engessado ou extremamente sofisticado. Houve algum tempo em que a exigência era de no mínimo 10 homens para se formar uma sinagoga. A esse quórum mínimo dava-se o nome de minyan, mas, como eu disse, isso foi com o passar dos tempos, pois parece que nos dias de Cristo, e ainda algum tempo depois, a exigência era bem menor. Veja o que diz o Pirkei Avot, uma antiga tradição dos judeus. Quando dois estão sentados juntos e não há palavras da Torá no meio deles, cuidado, isto constitui uma roda de escarnecedores. Mas quando dois estão sentados juntos e palavras da Torá são ditas por eles, então a Shekinah habita no meio deles. Noutras palavras, se dois judeus estiverem sentados debaixo de uma árvore e pararem para estudar a palavra de Deus, ali, segundo o pensamento judaico, haveria uma sinagoga e a glória de Deus, isto é, a Shekinah, brilharia no meio deles. Agora, compare esse princípio com o que disse o próprio Jesus em Mateus capítulo 18, verso 20. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Como soa judaica esta promessa de Jesus, não é mesmo? Ele realmente se tornou homem num tempo e cultura específicas, ou seja, Jesus veio para todos, mas veio na pessoa de um autêntico judeu do primeiro século. Isto é importante de ser dito porque muitos ainda negam ou negligenciam esta característica histórica de Jesus e isto certamente empobrece o conhecimento acerca de sua pessoa. Quando foi que surgiram, então, as primeiras sinagogas do judaísmo? As sinagogas sempre foram um local de adoração, oração e aprendizado da palavra de Deus. A sua origem ainda é um mistério.
Há quem diga, por exemplo, que elas surgiram após o ano 70 d.C., o que hoje já se confirmou ser um erro. Outros retardam as suas origens para o ano 380 a.C. em Alexandria. Isto seria um resultado direto da helenização do povo judeu. Mas a ideia mais comumente aceita é que as sinagogas surgiram provavelmente durante a época do cativeiro do povo de Israel, em 722 a.C., ou, senão, no cativeiro do povo de Judá, a partir de 606 a.C. Nesta época, em 722 a.C., o povo do Reino do Norte, isto é, Israel, foi atacado e levado cativo pelo rei da Assíria. E anos mais tarde, a partir de 606 a.C., alguns do reino de Judá, o reino do sul, também foram aos poucos levados cativos pelo rei da Babilônia. A tragédia dessa história você pode ler em 2 Reis, a partir do capítulo 17. Os primeiros cativos tinham o templo de Salomão longe de si e não podiam mais peregrinar até Jerusalém. E os últimos, os cativos de Judá, tiveram a amargura de ver o seu templo destruído por mãos de Nabucodonosor. Sendo assim, em ambos os casos, a ausência do templo exigia uma alternativa para os judeus que viviam no estrangeiro e para que eles não pudessem perder a sua raiz monoteísta nem a sua fé abraâmica. Foi assim, segundo a tese de alguns historiadores, que os judeus inventaram a sinagoga. Elas eram um local simples, uma espécie de casa que recebia pessoas para cultuar a Deus e aprender de sua palavra com a ajuda dos mestres locais. Provavelmente, após o cativeiro, por haver muitos judeus morando ainda fora de Israel, as sinagogas se multiplicaram ainda mais, especialmente por causa do seu modelo simples e funcional. Depois evoluíram em estruturas que pareciam se tornar muito populares. Esta é a reconstrução artística de uma sinagoga do período bizantino, edificada em Cafarnaum, cidade onde morou Jesus. De modo geral, as sinagogas não possuíam grandes mobílias. Em seu interior se vê apenas colunas de sustentação, bancos adjuntos à parede e um santuário menor onde guardavam os rolos da Torá. Do lado de fora, havia um pátio interno que provavelmente servia de escola das crianças, pois a sinagoga era muitas vezes uma espécie de colégio para meninos. Vamos ver agora os restos originais dessa sinagoga, cuja animação em vídeo você pôde ver há pouco. Aqui dentro é possível ver os bancos originais e uma estrutura retangular medindo aproximadamente 21 por 15 metros, com colunas em 3 lados. Sobre o papel da mulher no judaísmo antigo, é difícil ter uma resposta clara e inequívoca sobre a questão, especialmente no que tange ao seu lugar na sinagoga. O que temos, na verdade, é uma inferência a partir de escritos judaicos posteriores, ou seja, deduzimos que aquilo que está na literatura rabínica de 2 ou 3 séculos depois de Cristo valeria para o 1º século, mas não é uma certeza absoluta. Eu vou dar um exemplo para você. Na Mishnah, que é uma tradição judaica rabínica do final do 1º século, já no capítulo 1, encontramos uma passagem onde é exaltado o caráter hospitaleiro dos judeus, assim como a advertência de não se manterem conversas frívolas com as mulheres. Se somarmos esta observação a uma outra existente no judaísmo ortodoxo, que é a separação entre homens e mulheres dentro da sinagoga para as orações, temos então pressupostos para analisarmos uma possível caracterização machista da tradição. E este é um assunto reconhecidamente polêmico e sensível. Porém, uma leitura mais contextualizada pode nos oferecer outros elementos de compreensão do comportamento judaico em relação à mulher e que não seriam necessariamente aquela forma machista que muitos combatem no dia de hoje. Percebe-se na tradição judaica uma preocupação com a mulher no tocante não a uma valorização dos direitos igualitários, pois este é um tema moderno, mas no que diz respeito à sua estima e respeito. É que o casamento é considerado pelos judeus uma espécie de santificação, e é esse sentimento de santificação que percebemos em relação ao trato dos homens para com as mulheres. A separação dos gêneros na sinagoga não era para separar as mulheres dos homens, transformando-as em seres inferiores, e sim para protegê-las dos olhares masculinos que estariam, neste momento,
desviados do seu dever religioso e constrangendo a mulher. E quanto às conversas frívolas, este é um alerta para os homens, pois o fato de algumas mulheres estarem desempenhando o papel de donas de casa não é motivo nenhum para considerá-las pessoas de pensamentos superficiais, que não saibam pensar com critérios lógicos. A ordem, portanto, é evitar conversas frívolas até mesmo com a esposa, mantendo assim um elevado nível de diálogo com ela e reconhecendo nela o papel de ser pensante, de corresponsável na construção de um mundo melhor e mais igualitário. Agora, é lógico que isto funcionava perfeitamente bem numa sociedade conservadora, interiorana e patriarcal. No contexto de hoje, os valores morais continuam os mesmos, mas a sua aplicação deve ser atualizada aos novos tempos. A esse tempo em que temos, é lógico, sem perder a essência da ordem de Deus e, ao mesmo tempo, sem defender discursos obsoletos que não dão mais conta da realidade presente. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas depois voltaremos para conhecer um pouco mais da relação entre a sinagoga e o ministério de Jesus no início do cristianismo. Portanto, não saia daí, porque Evidências volta já já.